Nesse vídeo, irei mostrar para vocês sobre a análise de um circuito elétrico com duas lâmpadas ligadas em série. Então nós vamos fazer a análise desse circuito e avaliar o comportamento da tensão e da corrente elétrica nesse circuito. Observando o circuito aqui na lousa, nós temos um circuito série com duas lâmpadas ligadas em série. Uma característica do circuito em série significa o quê? O circuito em série ele possui por característica a dependência dos componentes. Então, se qualquer um desses componentes desse circuito falhar, o circuito inteiro para de funcionar, para o seu funcionamento. Okay? Repetindo os componentes, eu tenho fonte, fusível, interruptor e as duas lâmpadas. Vamos realizar a medição de tensão na fonte. Toda a medição na parte elétrica começa avaliando a tensão na fonte. Medição no interruptor, circuito aberto e circuito fechado, tensão sobre uma lâmpada e tensão sobre a outra lâmpada. E depois a corrente elétrica do circuito. É isso que nós vamos avaliar. Então, primeiro ponto, nós vamos avaliar a funcionalidade do circuito. Acionei o interruptor, nós podemos já notar que a lâmpada acendeu com luminosidade mais baixa do que a anterior, do que uma lâmpada mostrada no vídeo com circuito simples, tá? Com apenas uma lâmpada. Então vamos efetuar a medição de tensão. Vou selecionar o multímetro para medir tensão contínua. Vou medir tensão da fonte. Lembrando que se ocorrer inversão das pontas de prova, a única mudança que vai surgir aqui é um sinal negativo. Mas o número em absoluto, sem considerar o sinal, é o mesmo da tensão da fonte. Então tensão da fonte, com tudo desligado, com os consumidores desligados, 12 volts e 96 centésimos de volt. Ok, medição de tensão com o interruptor desligado, nós vamos avaliar se a continuidade dos consumidores, ou seja, das lâmpadas. 12,96, mesma tensão. Então eu garanto que as lâmpadas não estão queimadas, íntegras. Ok, agora eu vou fechar o interruptor. Fechei o circuito elétrico, vou medir a tensão sobre o mesmo interruptor. Vamos avaliar a queda de tensão nesse interruptor. 6 mV, 0, podemos considerar 0. Vou medir tensão elétrica sobre a lâmpada 1. Então, negativo nesse ponto, positivo aqui. (6,60, 6,59, 6 volts e 61 centésimos de volt. Vou realizar a medição da lâmpada 2. Tensão. (6,19). Ok, então eu tive 6,60 e 6,19. Ok? Segundo o conceito da eletricidade, a queda de tensão sobre os consumidores vai ser igual à soma das tensões parciais dos consumidores. Então, medindo aqui, eu tenho 12 volts e 76. Essa lâmpada tem 6,53 mais 6,23. Somando, vai dar 12 volts,76 aproximadamente aqui. Existe uma perda no caminho. Ou seja, aqui prova que a tensão elétrica do circuito ela foi dividida proporcional à potência dos consumidores. Não é uma divisão simétrica, exatamente a metade. Vai ser proporcional à potência dos consumidores. E a corrente elétrica desse circuito ela vai ter um comportamento interessante. Vou selecionar as pontas de prova, o boarding do multímetro, vou girar o seletor para medição de corrente elétrica e vou desconectar um ponto do circuito, qualquer que seja esse ponto. temos um ponto
223 milésimos de ampere. 1 ampere, 222 milésimos de ampere. Essa é a corrente do circuito. Se eu remover o fusível e medir no local do fusível, o fusível é o elemento de ligação, eu vou obter também o mesmo valor de corrente. Pequena variação em função do contato elétrico, tem uma pequena perda. O que isso significa? Que a corrente elétrica do circuito em série ela é a mesma em todos os pontos do circuito, em qualquer ponto. E se essa lâmpada parar de funcionar, o circuito elétrico para, porque existe uma dependência. Isso é a característica do circuito em série. Um componente depende do funcionamento do outro.